O Inconfidências de hoje recebe o sociólogo e cientista político Rudá Rissi, que está lançando o seu mais novo livro sobre as eleições de 2014. Paulista de Tupã, Rudá Rissi vive em Belo Horizonte desde 93. É mestre em ciência política e doutor em ciências sociais, ambos pela Unicamp. Analista político, Rudá está lançando um novo livro, Memórias de 2014, a eleição que não queria acabar. Rudá Rissi, muito obrigado por ter aceito o convite do Inconfidências e por nos receber para essa entrevista. Eu que agradeço, é uma honra. Pois bem. Rudá, você tem alguns livros lançados, sempre nas suas áreas de pesquisa, né? Sociologia e ciência política, sobretudo os dois últimos, Lulismo e Nas Ruas, que são dois tratados de experiências a partir da ótica da ciência política e da sociologia. Agora você está mergulhando em outro mar. Esse livro que você está lançando agora, sobre as eleições de 2014, é um livro quase que de artigos diários, bem jornalístico, eu diria. Qual é a diferença na análise de conjuntura quando você tem um tempo menor? Na verdade é o seguinte, a sociologia nasceu para ter tempo menor. Ela não nasceu para ter um distanciamento do historiador. Ela nasceu no início do século XIX pela pena e pela fala do Auguste Comte, e ele num seminário de filosofia positiva, que foi como ficou conhecido, no apartamento dele em Paris, ele convidando intelectuais de várias áreas, né, autores de literatura e de outras áreas de pesquisa, ele então lança a ideia de se criar uma nova ciência que pudesse explicar o que estava acontecendo no mundo industrial moderno. E aí nasce a sociologia, com o nome de física social, que a ideia dele era que, em função da Revolução Francesa, né, o Comte francês em Paris, ele achava que havia nascido uma filosofia muito nihilista, que ele chama de negativista, que só negava tudo, negava a religião, negava as tradições, a monarquia, mas não colocava nada no lugar. E aí ele pede para se criar uma sociologia, uma ciência, a sociologia, que pudesse analisar o que é que nos segura ainda enquanto coletivo na espécie. E com uma frieza, ele propunha uma frieza, uma certa neutralidade. Então nós nascemos, e é isso que eu venho escrevendo ultimamente, talvez em função da minha idade, nós nascemos para fazer uma narração sociológica. Os meus 3 livros, incluindo esse último, na verdade, eles têm a mesma função. Qual é? Primeiro, narrar o Brasil desse último período, dos últimos 10, 15 anos. Esse é um esforço grande que eu venho fazendo. Ao mesmo tempo, tentar socializar conceitos básicos da sociologia e ciência política sem que o leitor perceba. Eu quero fazer uma espécie de incursão usando uma linguagem que se aproxime mais das redes sociais, é isso. Bom, agora falando do livro propriamente dito, que são as suas memórias das eleições de 2014, você considera essa eleição a mais maluca. O que é de mais maluco que você pode destacar das eleições do ano passado? O mais maluco é você ter candidatos que não caíam no agrado da população. É isso que é o mais maluco. Nenhum deles representava absolutamente nada, de tal maneira que a flutuação é imensa durante a campanha da intenção de votos em todos eles. Até a morte de Eduardo Campos, nós teríamos naquele momento, se a eleição fosse naquele momento, o maior índice de abstenção de voto branco e nulo da história inteira da República Brasileira. Então, o mais maluco nós estávamos elegendo alguém que a gente, na verdade, não tinha muita inspiração de nos representar no governo. Isso é o mais maluco. Isso é fruto de uma crise de identificação com os partidos? Com os partidos e também uma crise de mudança das referências sociais no país, tanto de todas as classes sociais, né? O lulismo não foi um mero governo, ele foi um projeto de mudança social, foi além do que ele imaginava e queria, como foi o getulismo. Eu acho que são as duas concepções de Estado e de políticas públicas nacionais que mudam o país, né, na nossa história. Ou seja, nós temos uma democracia representativa que não nos representa? Exatamente, é exatamente isso. Ou seja, nós temos um sistema de representação institucional falido. Bom, quem te acompanhou nas redes sociais viu que em determinado momento, a partir de um determinado momento, você começou a atacar a candidatura de senador Aécio Neves. Por que você fez isso? Porque ele seria a
pior opção para o futuro, inclusive dos meus netos. Ele seria muito pior do que o Collor, porque ele não é preparado para a política. O senador Aécio Neves, nós vamos ver daqui por diante, já estamos vendo, ele é um erro político, ele é um engodo. Ele não tem estofo para ser representante de nada, ele não é corajoso, ele não é ousado, ele não tem projeto. E o projeto é ele, e nem isso ele sabe lidar bem. Seria um erro para o Brasil, seria uma desgraça para o nosso país, se ele fosse o presidente. Bom, ainda tratando disso, você apresentou o seu lado, você se posicionou naquele momento. E certamente recebeu críticas em virtude disso, de maneira que algumas pessoas pudessem pensar que as suas análises estavam contaminadas pela sua posição. O cientista político tem lado? Sempre tem, porque é ser humano. Durante a campanha, eu tentei explicar isso. Vários tentaram me enredar num discurso fácil, falando, mas você está deixando de ser neutro. Não existe não neutralidade na vida humana. Todos nós fazemos opção. Vou te dar um exemplo na campanha, porque nós discutimos muito pouca ciência no Brasil. Eu vou te dar um exemplo no campo da neurologia. Eu não sei se você sabe que a formação da imagem no nosso cérebro se dá por câmaras. Nós temos 5 câmaras no nosso cérebro que vai decodificando o que a gente vê. A última, que é a V5, ela faz um ajuste do que eu captei com a minha memória visual. Portanto, o que eu vejo não é o real. É o que a minha memória visual ajusta para eu poder entender o que eu estou enxergando. Se nem enxergar eu vejo o real, por que é que eu vou dizer que eu tenho capacidade de olhar o que está ocorrendo e ser totalmente neutro? Então, como é que eu sou correto como cientista? Eu deixo claro o posicionamento que eu tenho, eu deixo claro, como jornalista. O pior jornalista é aquele que finge que é de esquerda e ele é de direita. Então, eu faço a mesma coisa, eu deixo claro qual é a minha visão, eu deixo claro quais são os indicadores que eu estou usando, estou elegendo, vamos dizer assim, para fazer a análise, e eu deixo claro que aquilo que eu estou analisando é uma tendência. Por quê? Porque a sociologia é um risco, é uma ciência do risco. Então, se eu fizer isso, eu sou honesto com o meu leitor. Ele tem todas as condições de me criticar. Nos primeiros artigos que você postou no decorrer do período eleitoral, você tirou um pouco do peso da internet na campanha. No entanto, a internet foi muito importante no segundo turno, para a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Qual é agora, com esse tempo já passado da eleição, qual a avaliação que você faz sobre o papel da internet, sobre a função da internet nas eleições do ano passado? Então, vamos lá. A internet no Brasil, vamos deixar claro, não é algo universal, no Brasil ela ainda não tem um peso eleitoral importante. Ela tem um peso de aquecimento das forças já alinhadas com uma candidatura. Aí sim, e isso é importante para a campanha. Então eu diria que talvez tenha uma importância indireta, mas não direta. O que você percebe? Inclusive com os estudos do Fábio Malini e outros autores, você percebe que quando os petistas, por exemplo, falavam, eles falavam só entre si. Mas o que eles faziam? Eles contaminavam os petistas. Quando os tucanos falavam nas redes sociais, eles só falavam entre si. Só que eles contaminavam, menos, mas contaminavam os tucanos. O que é que fazia de fato o indeciso mudar de opinião? A televisão. Então a televisão ainda no Brasil tem um papel muito mais importante na formação de opinião e não só a televisão, vou falar depois do outro fator, do que a rede social. As redes sociais no Brasil aquecem a militância e aí elas se tornam mais aguerridas e se uma é vitoriosa, a outra começa a se recuar e aumenta então a energia do primeiro. Indiretamente acaba fazendo com que isso altere o processo eleitoral, porque o campo vitorioso sai mais na rua, fala de maneira mais veemente, isso contamina a campanha, mas é indireto. O que faz uma campanha ainda no Brasil, num país de dimensão continental, é a televisão e, em segundo lugar, os operadores locais. O dono do bar, que pouca gente fala, do boteco, que recebe 200 a 300 reais por semana, para sentar na mesa de um amigo e parecendo descompromissado, falar, você viu a televisão? Aquelas pessoas que entram nos ônibus, inclusive intermunicipais, para pegar e fazer comentário a dois achando que aquilo lá é uma conversa de dois amigos e na verdade é tudo uma programação teatral. As pessoas que fazem campanha na rua e assim por diante. Se você não tem prefeito, vereador,
deputado, e você não tem televisão, a tua chance no Brasil de eleger um presidente é quase mínima, mesmo que você seja melhor. Lá em 89 você participou coordenando uma campanha presidencial. E teve contato já ali imediatamente com o universo do marketing político. De lá para cá, esse marketing político foi revolucionado. Você considera que hoje a profissionalização, digamos assim, do marketing político, de alguma maneira, torna a campanha mais superficial, mais plástica? Torna. Quer dizer, o marketing político no Brasil muda com o Collor. Naquela campanha que eu coordenei, que eu fui derrotado. O Collor fez uma revolução no marketing. Ele mudou o papel, aliás, ele introduziu o papel do coach, né? Ele começou a se preparar para a televisão, ele definia vestimenta em função da linguagem visual que ele queria transmitir, ele sabia construir uma agenda de maneira a ele cada vez mais consolidando a imagem que ele estava vendendo, fazia análises de muita agressão ofensiva, como nos Estados Unidos já se fazia, em relação ao adversário. Ele sabia mais da vida do adversário do que o próprio, e muitas vezes do que a mulher do próprio. Então, assim, é uma novidade em termos de profissionalização de campanha que muda completamente. A segunda grande mudança, para mim, é agora com essa última campanha de 2014 da Dilma. Aí nós entramos de uma vez no modelo norte-americano, porque a campanha da Dilma trabalhava milimetricamente com pesquisas qualitativas e quantitativas. Aí é de um tal grau de profissionalismo que eu sei até que região que eu vou jogar mais peso, porque ali tem possibilidade de eu crescer, e onde que eu abandono. É uma frieza, porque no fundo você transforma efetivamente o eleitor em número, né? E mais do que isso, como eu acabei falando numa entrevista da Folha de São Paulo sobre as eleições, né? Depois delas, é que a campanha da Dilma não trabalhava mais como antes para conquistar o eleitor a partir do que ele pensava. A campanha da Dilma começou a construir o que eu não pensava e agora penso sobre o adversário. É um pouco o mecanismo do marketing de consumo mesmo, né? Ou seja, eu tenho que falar para mim, porque eu sou você tem que falar para mim, que sou consumidor, que eu quero aquela caneta que eu nunca pensei em ter. Então, isso é de uma habilidade e faz com que o candidato ele seja o menos importante da campanha. Nós não sabíamos, e parece que até agora nós não sabemos, quem é Dilma Rousseff. Mas nós elegemos ela 2 vezes para presidente da República. Talvez a gente saiba quem é o Lula, porque o Lula vem antes do marketing. Mas dificilmente nós vamos saber efetivamente quem é Márcio Lacerda, que é uma incógnita. Ou quem é Fernando Haddad. Ou seja, os novos políticos, hoje Eduardo Paes, nós não temos muita clareza do que eles pensam, o que eles comem, Nós sabemos que todos gastam muito dinheiro, mas a gente não tem ideia do que eles são de fato, o que está na alma deles, né? E eles mudam tão rapidamente de posição que fica ainda mais difícil da gente entender o que eles são. Você veja que os velhos da política estão tentando fazer isso e estão diminuindo o cacife eleitoral, como é o caso do Roberto Freire, infelizmente, né? O próprio Serra vem caminhando para isso. E eu acho que o Aécio também, ou seja, eles tentam mudar de posição de maneira tão radical que eles não conseguem, eles se perdem em nichos, né? Os jovens trabalham mais com marketing profissional, eles constroem nichos, mas eles mesmos a gente não sabe o que eles são. A pergunta que não quer calar, as eleições de 2014 acabaram? Não, e eu acho que não vão acabar mais. Por quê? Porque essa é uma eleição que destruiu a conciliação de interesses que o Lula jogou toda a vida dele e o currículo dele para construir. Ele renovou o getulismo, que também tentou fazer uma política de conciliação de interesses. Sem dúvida, do ponto de vista, vamos dizer assim, filosófico, a conciliação de interesses cria, teoricamente, uma situação de paz. Ele é o inverso da luta de classes. Acontece que parece que a classe média brasileira e os empresários querem a luta de classes. Então, eles querem o confronto. Eles querem atacar políticas sociais. Eles querem um Estado mínimo para eles ganharem mais. Eles lutam por interesses muito particulares. Eles não são generosos. A classe média brasileira, de uma maneira geral, e grande parte dos empresários brasileiros, eles não têm generosidade nenhuma. Eles não, por exemplo, eles não são como os empresários norte-americanos que disputam entre eles para doar dinheiro para a educação, fundações culturais. No Brasil nós não temos essa tradição. Nós não temos a tradição das famílias doarem tempo de classe média para fazer um trabalho solidário, voluntário. No Brasil se tentou, no governo FHC,
criar sistemas de voluntariado, não deu certo, fracassou, porque o problema não é do governo, o problema é a alma da classe média. Então, uma classe média que tenta se construir pela pobreza dos outros, que fala que o aeroporto virou uma rodoviária e ele acha isso ruim, na verdade ele devia lutar para que a rodoviária melhorasse, mas na medida que tem tanta gente no aeroporto, ele deveria ficar feliz de ter segurança para o filho dele, da gente ter um país que cresce na economia. Não, ele fica horrorizado. Então, de fato, a classe média brasileira e o empresariado brasileiro querem a luta de classe. E o discurso do Lula, que é equivocado, porque ele fez uma leitura sociológica errada, acreditava na possibilidade da conciliação de interesses, fracassou. Ao fracassar, 2014 é a vitória do impossível. É a vitória da unidade do país que não existe. Então, existe um substrato no país que foi derrotado eleitoralmente, que não consegue mais tolerar esse discurso que para eles é extremamente falso, da conciliação de interesses. O Lula, como o Getúlio, está tentando, e nós sabemos o que deu com o Getúlio. Talvez a gente tenha uma morte do lulismo simbólica, eu espero, mas uma morte do lulismo porque, tal como o Getúlio, porque os dois tentaram criar uma proposta hábil e também generosa que parte das classes sociais brasileiras não deseja nunca. Para a gente poder encerrar, fazendo uma conexão com o livro que você vai lançar e o anterior, Nas Ruas, esperava-se que os meninos de junho, como você se refere, lá das manifestações de 2013, fossem extremamente relevantes para o resultado das eleições de 2014, mas isso ficou longe de acontecer. Por que isso se deu? A gente pode considerar que o gigante cansou e voltou a dormir? Não. O problema é que os meninos de junho eram muito potentes, porque eles falavam sobre todo o sistema. Eu nunca vi tanto governante, eu fui procurado por quase todos os partidos hegemônicos do Brasil, eu nunca vi tão assustados como em 2013. O problema foram os black blocs. Da mesma maneira que as manifestações de março de 2004 se perderam de março para abril, com o sinal ideológico contrário do que foram os meninos de junho de 2013, mas cometeram o mesmo erro, o discurso beligerante da violência. O brasileiro médio odeia a violência, ele não gosta disso. Há muitas pesquisas sobre cultura política que revelam isso. O problema de junho não foi junho, o problema de junho foi o Black Bloc. Hoje está muito claro. E isso assustou demais o restante dos brasileiros. E o problema de março não foi março. O problema de março foi o militarismo e a ideia de golpe, da volta dos militares à ditadura. Isso assustou muita gente, inclusive de classe média. O erro desses movimentos de rua é que eles não têm maturidade política. Nós ainda vamos ter que fazer muitas manifestações para um dia aprender que a passeata que nós temos que fazer é da rua para o campo institucional. É da rua para a democracia. Enquanto a gente sair da rua para ficar na rua, ela simplesmente fica à margem do poder e vende muito jornal, talvez anunciante para a TV. Mas mudar o país não muda nunca, tanto que nós vimos que as últimas manifestações desse país deram muito poder ao PMDB, que, pelo que eu sei, não é uma mudança do status quo. Tá certo, Rudá, muito obrigado por essa entrevista e por ter começado conosco aqui, foi um prazer. Prazer foi meu. Para você que nos acompanha na Confidências, nós também agradecemos e voltamos a semana que vem com mais uma entrevista. Um abraço e até lá.